Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas também aqui em mais uma aula aqui na comunidade Milton Tavares. Hoje, dia 1º de agosto, passando aí já do meio do ano, né? Estamos hoje com uma aula bem interessante para vocês que querem trabalhar em casa, que querem viver da internet. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tráfego pago, mas vamos falar sobre princípios do tráfego pago, objetivos que precisam ser alcançados. Nós vamos falar sobre estratégias, sobre pontos ocultos que precisam ser levados em conta antes de pensar em gastar dinheiro com tráfego, porque o tráfego pago ele é muito bom. Eu recomendo que você estude tráfego pago, eu recomendo que você aprenda a apertar os botões lá no gerenciador de anúncios, não importa se é no gerenciador de anúncios do Google, né, que é o Google YouTube, ou se é no gerenciador do Facebook, Facebook e Instagram, ou do TikTok, não importa. Aprenda a apertar os botões lá, fazer a segmentação de público e a otimização da campanha, dos criativos, tudo isso é importante, mas o que eu quero conversar com você aqui hoje é sobre estratégia, sobre algumas coisas que vão além do tráfego pago, mas que fazem um impacto direto no resultado do tráfego pago. Fechou? Então, aula sobre tráfego pago, mas vamos falar mais sobre estratégias, sobre pontos específicos que influenciam o tráfego pago. E eu sei que tráfego pago é alguma coisa assim que dá medo em algumas pessoas, e é normal. Sabe por que o tráfego pago dá medo em você? Te dá esse receio, você fica às vezes um pouco inseguro e procrastina para começar a pagar para o Google, para o Instagram, o Facebook, o YouTube, o TikTok e divulgar seus anúncios. Por quê? É porque é pago. Aí dói mais, né? Se você faz um anúncio e coloca lá no orgânico e poucas visualizações, tem poucas interações, poucos comentários, você vai ver o que aconteceu com aquele anúncio, vai tentar acertar. Mas tudo bem. Agora, quando você faz tráfego pago e não dá certo, ou não dá tão certo quanto você esperava que desse, você está pagando. Você está pagando por dia, você está pagando por 1000 visualizações, você está pagando por clique. Está saindo dinheiro do seu bolso. Então é natural que você tenha um sentimento de mais cuidado. Não vou nem dizer que seja tão medo, né? Mas é um pouco mais de cuidado. Qual é o problema disso? O problema é que a gente fica com esse sentimento e não começa nunca o tráfego pago. Entende? Então tem hora que tem que encher o peito de ar e tá com medo, vai com medo. Vai pensado, vai devagar, não precisa fazer uma campanha muito grande, com um custo por dia muito alto. É com o mínimo possível, mas vai. Precisamos botar o pé no tráfego pago. É necessário para que a sua presença digital aumente, para que o seu negócio tenha escala, funcione. Você precisa do tráfego pago. Cada vez mais o algoritmo das plataformas estão entregando menos no orgânico. Então você vai fazer anúncio, você vai fazer conteúdo bom, anúncio bom, oferta boa, mas poucas pessoas vão ver, porque o algoritmo quer pagar o boleto dele também. Entendeu? Então eles estão valorizando o tráfego pago, forçando todo mundo a entrar no tráfego pago. Então, por mais que tenha medo, por mais que tenha receio, você precisa aprender. E a melhor maneira de enfrentar esse medo, esse receio, é aprender. Então hoje vamos ver sobre alguns pontos importantes que vão além do gerenciador. Pontos que você precisa olhar no seu negócio antes de gastar dinheiro com tráfego pago. Porque tráfego pago é um mal necessário. Eu nem sei se está certo chamar de mal, né? Porque tráfego pago é muito bom. Só é mal porque gasta dinheiro. Mas é necessário. Por quê? Porque no tráfego orgânico, o que acontece? A distribuição é pequena, o resultado é pequeno. E quando o resultado é pequeno, a gente acaba desanimando. Por quê? Porque nós também temos boletos para pagar. Nós temos compras no mercado para fazer. E precisamos de quê? De dinheiro. Não é vergonha falar de dinheiro. Você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro para pagar
as contas, pagar os boletos, para fazer as compras e tudo mais. Na vida, precisamos de dinheiro. Então, se não vemos um retorno financeiro do trabalho na internet, do trabalho com marketing digital, ficamos desanimados. E o orgânico, o tráfego orgânico, ele é lento. Então, quando você entra no tráfego pago e entra direito, sabendo as estratégias e sabendo apertar os botões lá no gerenciador, você começa a ver resultado. E aí, quando você vê resultado, aí o mundo se abre, né? Aí ficamos animados, estimulados e queremos, então, incrementar cada vez mais. Então, precisamos vencer essa barreira. Um alerta que eu tenho para vocês: não pense que tráfego pago é uma pílula mágica, né? É igual você botar combustível no carro e o carro anda, né? Isso é um fato, né? Tráfego pago, às vezes a gente coloca dinheiro numa campanha e não vende nada. E isso não é só para quem está começando, porque às vezes estamos testando um novo nicho, testando um novo produto, um novo criativo, entende? Um novo público. Então, você precisa entender, é um alerta que eu faço para você. Não crie uma expectativa de que você vai fazer a sua primeira campanha cheia de medo e você vai colocar dinheiro nela e bum, vai viralizar, vai explodir. Não é assim. Acontece? Acontece. Vende? Vende. Mas não crie uma expectativa muito grande. Por quê? Expectativas muito grandes, quando não atinge o objetivo, a frustração ela é grande do mesmo jeito. Tá? Então, expectativa moderada com relação ao tráfego pago, mas botando o pé na água, indo à frente. Por quê? Porque tráfego pago, ele é um problema porque é pago, mas ele é uma coisa boa porque alavanca as vendas do seu negócio, do seu comércio. Vamos ver aqui um exemplo? Imagine que você tenha uma loja de trocar pneus, trocar amortecedor, tá? Vamos aqui fazer um exemplo do mundo prático, do mundo real, e depois vamos pegar esse exemplo e trazer para o mundo virtual, para a gente entender o que é que acontece com o tráfego pago, na prática, no dia a dia, ali na veia, né? Então imagina que você tem a sua loja de trocar amortecedor, trocar pneu de carros. Beleza, sua loja física está ali na rua, e você vai fazer panfletos. Vamos esquece o mundo digital, tá? Vamos voltar aí na 10, 15, 20 anos atrás, né? Você vai fazer panfletos para distribuir, para divulgar a sua loja. Aí você contrata uma agência e eles fazem um panfleto bonito. Sabe aquele panfleto bonito? Eles fazem um panfleto bonito. Agora você vai e contrata uma gráfica, uma boa gráfica, e faz uma impressão show. E aí você pensa assim, bom, eu paguei para fazer o panfleto, fazer a arte final, né, fazer o design, o layout do panfleto. Eu paguei para a gráfica fazer, agora eu tenho que distribuir. E o que você faz? Contrata uma equipe de meninas, né, uniformizadas, né, uma empresa que cuida disso, e essa empresa faz a distribuição. E aí você pensa assim, bom, agora é só ficar aqui quietinho esperando chegar os clientes. Né? Olha, você gastou para fazer o anúncio, né? Uma agência de propaganda, você gastou para imprimir o anúncio com uma gráfica e você gastou para divulgar, distribuir o anúncio, os panfletos, aliás, com uma agência de distribuição, de marketing de rua, né? Mídia de rua. Show de bola. E aí nada acontece. A sua loja continua vazia. O dinheiro da agência, o dinheiro da gráfica, o dinheiro da distribuição, já foi tudo pago. Você pagou. E você não teve resultado. O que pode ter acontecido nesse caso? No caso de uma loja de rua, voltando aí 20 anos atrás, quando se fazia muito panfleto, não tinha internet, não tinha redes sociais, como temos hoje. Bom, pode ter acontecido 3 problemas diferentes, ou um deles. Será que a culpa é do panfleto? Será que o panfleto ele não foi bem elaborado pela agência? Pode ser. Será que o panfleto não foi bem impresso pela gráfica? Pode ser também. E aí você vê, a culpa é das meninas que distribuíram? Não. Talvez a culpa seja lá do panfleto. Ou por outro lado,
Se o panfleto está bom, está 100%, será que a culpa não é da equipe de distribuição? Pode ser também. É uma segunda causa, um segundo problema que pode ter acontecido e por isso você gastou dinheiro e não trouxe clientes para dentro da sua loja. E o terceiro ponto, será que o problema não está no seu negócio? Será que o folheto estava show? A distribuição foi show e o seu negócio é que está com problema? Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas e aí nós vamos avaliando, tirando do mundo real e vindo para o mundo virtual. E vamos ver qual é o impacto que hoje essas coisas têm no tráfego pago e como que você tem que estar atento. Porque na hora que a gente colocar dinheiro lá no Google ADS, colocar lá no Instagram, lá no Facebook, lá no TikTok, a gente quer retorno, a gente não quer perder dinheiro. Então você precisa estar atento a isso. Bom, primeira possibilidade, a culpa é do panfleto, tá? Primeira possibilidade, por que não deu retorno? A culpa é do panfleto. Bom, eu trabalhei no ramo gráfico muitos anos, desde bem pequeno. Então conheço um bocado do ramo de artes gráficas. O que acontecia muito? Às vezes, a agência estava tão empolgada com o criativo em si, com as cores, com o layout, com o design de tudo, e esquecia algumas coisas importantes e básicas, como, por exemplo, o número do telefone. Acredite, isso aconteceu muitas vezes. O endereço, muitas vezes. Então, para e pensa. Você fez um folheto maneiro, bonito, distribuiu bem, tudo 100%, o cliente pegou o seu panfleto, legal, vou comprar pneu aonde? Não sei. Então o problema foi da distribuição, do tráfego, por assim dizer? Não. O problema estava lá no anúncio. Foi da gráfica? Também não. O problema estava lá no anúncio, na agência que criou o anúncio. Trazendo para o mundo virtual hoje. O que seria o endereço que lá na época do mundo físico, algumas agências ou gráficas esqueciam que era o telefone ou o endereço? No mundo virtual, é o seu link, é o seu CTA, Call to Action. É a sua chamada para ação. Ali tem que ter um link. A pessoa viu o seu anúncio, que você botou no tráfego pago. Ela tem que ter um botão para clicar. Tem que ter um saiba mais que funcione, que leve para onde ela possa dar continuidade à experiência de compra, à jornada de compra dela. Então, primeiro ponto, link. Você precisa ter um link. Para onde você tem que pensar? Vou fazer um anúncio, vou fazer tráfego pago. Quando a pessoa clicar no meu anúncio, para onde eu vou levar ela? Entende? Para esse lugar que você vai levar. Se for uma página, essa página está segura? Porque se não for uma página segura, o próprio Facebook não vai recomendar a página, talvez nem aceite a sua campanha. Então, primeiro ponto, com o meu anúncio, antes de fazer o tráfego, para onde eu vou levar esse cliente novo que está chegando? Isso é uma coisa que eu preciso pensar. Não existe tráfego pago, não existe dinheiro que você bote em campanha que resolva um problema desse. Um anúncio sem link. Bom, um outro problema que acontecia lá no passado, voltando para o mundo físico. Às vezes a gráfica fazia um panfleto borrado, mal impresso, qualidade ruim. Um panfleto que você olha assim, ó, muito ruim. O que acontecia? Imagine que você está lá no sinal de trânsito, uma menina uniformizada, com um bonezinho, e entrega o folheto para você. E você precisa trocar o amortecedor do seu carro. E você olha, um panfleto mal impresso, borrado, sujo, não dá para ler direito. Você levaria o seu carro nesse lugar? Qual a credibilidade, olha só, qual a credibilidade que esse panfleto está passando para um possível novo cliente? Talvez ele pense assim, bom, se eles tratam a divulgação deles dessa maneira, como é que vão tratar o meu carro? Entende? Vindo para o mundo virtual, nós precisamos entender o que o nosso anúncio está passando. Quando a pessoa entra no seu perfil, imagine que você agora entrou para a internet e quer trabalhar como afiliado. Então você já tem um perfil, você resolveu, nós tivemos aula passada, semana passada, uma aula falando se podemos aproveitar o perfil ou não. E ali tem todas as explicações para te direcionar.
quando você pode aproveitar o perfil e quando não é bom aproveitar o perfil, certo? Imagine então que você resolveu aproveitar o seu perfil e você começou agora como afiliado a divulgar um anúncio num curso de marketing digital. Um exemplo, tá? Virou afiliado do Milton e você vai divulgar o meu curso. Aí a pessoa vê o seu anúncio e clica no seu perfil, porque ela quer ver quem você é. E aí tem você com um copão de cerveja na praia, tem você fazendo careta. Será que isso passa credibilidade? Assim como aquele panfleto todo borrado, passa uma impressão ruim, uma impressão que não é profissional. Entende? Então você precisa se preocupar, antes de gastar dinheiro com tráfego, para onde você vai levar a pessoa e se esse anúncio para onde ela está indo passa profissionalismo, credibilidade, se dá vontade da pessoa estar ali, dela prosseguir na jornada de compra. Então isso é algo que você precisa pensar. Por quê? Porque não tem tráfego pago que resolva um problema desse, de falta de credibilidade. Fechou? Outro problema também, ainda em relação à confecção em si do seu anúncio, o que seria o panfleto, né? Você fez um anúncio para colocar no story do Instagram. Um anúncio show, maravilhoso. Aí você pegou agora esse anúncio que já está no story e você vai e replica ele no feed. E aí você vai lá e também replica ele lá no seu perfil no Facebook. Será que funciona? Qual o problema? O story ele é um retângulo comprido. E como é que é o feed? Ele é um quadrado. O que vai acontecer? Ele vai pegar daquele retângulo comprido e vai aproveitar só o quadrado do meio. O que tiver acima vai cortar, o que tiver abaixo vai cortar. Qual a impressão que você passa quando você veicula, quando você faz tráfego pago de um anúncio assim, cortado? Ruim, né? Então não tem tráfego pago que resolva isso também. Inclusive lá no gerenciador de anúncios, quando você pode escolher se você quer aparecer só no Instagram, quer também no Facebook, se você quer que apareça no Story ou não, você tem o manual e o automático. Então você geralmente vai no manual por conta exatamente dessas diferenças de formato. Então estamos falando aqui do que seria a possibilidade lá no passado de estar com um anúncio que não funciona, um panfleto que não funciona, né? A campanha que não funciona, e o motivo, por enquanto, está sendo o panfleto. Ou seja, o que seria um anúncio borrado, um anúncio sem telefone, ou um anúncio que não passa credibilidade. Então hoje você precisa ver exatamente, ponto 1. Tem um link? Tem. Esse link está levando para onde? Esse lugar é seguro? É uma página segura? Quando chega ali, as informações são parecidas com as informações que estavam no anúncio? Ou a pessoa leu lá assim, fique rico em 2 dias. E aí quando ela chega lá na sua página, tá, fique rico em 1 dia. Ou em 1 semana. Então você precisa ter um alinhamento 360 graus. Você tem que estar com tudo redondinho. Desde quando a pessoa vê o anúncio, clica, até onde ela vai ser direcionada depois desse anúncio, ok? Então, são coisas que precisamos estar atentos antes de gastar dinheiro com tráfego pago. Resumo da ópera em relação ao panfleto no mundo antigo. Vimos 3 opções, né? Pode ser que o panfleto esteja errado, pode ser que a distribuição, né, no caso lá no passado, esteja errada, ou o seu negócio esteja errado. Então, fechando a primeira opção do seu panfleto ou seu anúncio está errado. O anúncio ele pode estar mal feito, ele pode não dar leitura, pode as letras estar pequenininhas demais e a pessoa não conseguir ler olhando para o celular. As cores podem ser umas cores que não tem nada a ver com o branding do seu negócio. Se você fala de comida, vermelho. Se você fala de uma coisa mais que vai buscar paz, você tem que buscar o azul claro, o verde claro, né? Então existe essa psicologia das cores. Você precisa estar preocupado com isso e fazer uma marca sua. Quais são as cores que você vai usar na sua marca? Tudo isso é importante, tem que ser pensado antes de você gastar dinheiro com tráfego. A mesma coisa, o seu CTA, seu link, para onde é que ele está indo. E se o seu anúncio ele está quebrando o padrão.
pela guerra da atenção que nós vivemos hoje, as pessoas ficam assim, ó, passando no Facebook, no Instagram, no TikTok. Você tem que quebrar o padrão para chamar a atenção. Não importa se você pagou para estar ali ou não. Para quem está rolando o feed, entende? A necessidade de quebrar o padrão, de chamar a atenção, de conectar com o seu avatar, com a sua persona, é a mesma. Não importa se o anúncio ele é pago ou é no orgânico. Você precisa chamar a atenção. Você precisa quebrar o padrão logo de início, para que a pessoa possa parar, ver seu anúncio e resolver então ficar para ver o que mais tem ali. Se existirem esses problemas, o resumo ele é um só. Não tem tráfego pago que resolva isso. Não adianta gastar dinheiro com anúncio e depois reclamar e pensar assim: poxa vida, gastei dinheiro com tráfego pago e não deu resultado. Por que não deu resultado? Porque não tinha link, o link levava para um lugar que não tem nada a ver com o anúncio, o seu anúncio não é bom, o seu anúncio está com as cores esquisitas, a letra é muito pequena, as cores são totalmente fora, não chamou a atenção, as pessoas pagam. Você pagou o anúncio e as pessoas passaram ele direto. Então são pontos. Não esquece de baixar. Tem um PDF aqui na aba de materiais, baixa, que tem tudo isso escrito, tá bom? Você que está aqui na comunidade, tem tudo isso escrito para você seguir esse passo a passo, fazer um checklist nos seus anúncios antes de veicular, mesmo que seja no orgânico, fechou? Então, fechamos assim, essa é a primeira opção, que seria o quê? O anúncio antigo, né, está ruim. Segunda opção, a distribuição. A distribuição, você fez, olha só, você foi lá e pagou, voltando lá no exemplo antigo, você pagou para uma agência criar o seu anúncio, seu panfleto, você pagou para uma gráfica para fazer, agora você pagou para uma equipe de distribuição, para distribuir o seu panfleto. Será que a distribuição foi bem feita? Você precisa pensar. O que seria a distribuição hoje? Seria a sua campanha. Seria a sua campanha de distribuição, seu anúncio pago. O que acontecia antigamente? O empresário que se achava muito esperto, ele pensava assim: bom, eu já gastei dinheiro com uma agência, fiz um anúncio bonito, show. Gastei dinheiro com uma boa gráfica, agora eu fui ali naquela empresa que faz distribuição, cobraram muito caro para ficar só em pé ali na esquina, entregando papelzinho. Olha só, não é papelzinho, é o seu anúncio que você gastou dinheiro para fazer. Aí o que o empresário esperto fazia? Contratava um pé de banho. O que é um pé de banho? Uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Porque, olha só, entre aspas, entregar papel, qualquer um entrega. Mas não é assim que funciona uma empresa de distribuição de propaganda. Você tem que saber para quem você está entregando. Mas o empresário, achando que é muito esperto, o que ele fazia? Economizava aí. E dava lá para o pé de banho entregar. E ele entregava de qualquer jeito. Qual era o resultado? Sabe qual era o resultado? É simples, né? O pé de banha, tá? E aqui pé de banha, por favor, não é nada pejorativo, né? Mas é como se fosse uma pessoa desqualificada para essa função, para esse cargo. Ele começa a distribuir. Imagina, não sei em que cidade você está, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no verão, calor danado, e ele começa a cansar. E a rua fica muito calor, e ele pega e joga tudo fora. Ele distribui um pouquinho e joga o resto fora. Ou, por outro lado, sem muita orientação sobre para quem distribuir, ele distribui para qualquer um. E depois ele acaba dando 3 panfletos ao invés de um para acabar mais rápido. Por quê? Porque o objetivo dele é acabar logo com aquilo, pegar aquela merrequinha que você disse que vai dar para ele e pronto. Resumo: o empresário esperto finge que paga, porque aquele trabalho, para ser feito certo, precisava que fosse pago direito. Ele finge que paga, paga menos. E a pessoa desqualificada finge que trabalha. Às vezes até quer trabalhar, mas não tem qualificação para isso. Qual é o resultado? O resultado é que a loja continua vazia. O resultado é que não funciona. E por que não funciona? A culpa é do panfleto que foi mal feito? Não. A culpa é da gráfica? Não. A culpa é do seu comércio? Não. A culpa é da distribuição que foi mal feita. É óbvio que não vai ter resultado. Vamos continuar nesse cenário?
Imagine que agora você contratou a empresa, tá? E você contratou a empresa que era mais barata para fazer a distribuição na rua. E a pessoa foi lá e começou a distribuir o seu panfleto, que fala de quê? De troca de pneu e troca de amortecedores. Começou a distribuir na praça para as pessoas que estão passando ali andando. Será que vai dar resultado? Não. Aonde vai dar mais resultado? É lá no sinal de trânsito, onde estão parados carros com motorista dentro. São eles que compram o pneu, não é a pessoa que está andando. Ah, mas o cara pode ter parado o carro e está andando. Pode. Mas a maior parte das pessoas vão estar dentro do seu carro. Percebe? Aí a gente está falando de público. Para quem nós estamos direcionando as nossas campanhas, vindo agora para o mundo digital. Quando você faz uma campanha de tráfego pago, você direciona qual a idade da pessoa, qual o sexo, qual a classe social. Imagine que você está fazendo distribuição, tráfego pago de um anúncio de maquiagem. E você bota lá que tanto faz homem e mulher. Tem homem que usa maquiagem? Tem, mas é um percentual pequeno. Você tem que clicar lá que você quer que aquilo seja distribuído para mulher, só. Entende? Existem certos artigos que vai ser tanto faz para homem e para mulher. Existem certos artigos que você pode distribuir para qualquer idade, outros você vai ter que segmentar. Isso aqui é de 25 a 45 anos, porque tem mais de 45 não vai usar isso. Então, assim como você pegar lá no passado um panfleto que fala sobre trocar pneu, trocar amortecedor e entregar na praça para quem está andando, não vai funcionar muito bem. Da mesma forma, se você não segmentar o seu público, você também não vai ter bons resultados. Percebe? Agora, se for o público certo e no lugar certo, aí vai dar outro resultado. Aí você vai ver resultados mais eficientes. Então, o que queremos dizer aqui? Você precisa pensar antes de gastar o seu dinheiro no público que você está direcionando. Quer ver um outro exemplo de público? Imagine que você resolveu ser afiliado agora. E aí você olhou lá na Hotmart, né, e viu lá um exemplo, lá um curso que ajuda mães que tiveram seus filhos agora a recuperar o corpinho que tinha antes. Perder talvez uns quilinhos que ganharam, né? E aí, onde é que você vai distribuir esse seu link de afiliado? No Instagram? No Facebook? No TikTok? Será que se você colocar lá no TikTok vai ter o mesmo resultado? Onde é que estão as mães que acabaram de ter filhos? Primeiro, tem como uma menina de 15 anos ser mãe? Tem. Mas é comum? Não. Tem como uma mulher de 50 anos ser mãe? Tem. Mas é comum? Não. Então qual é a faixa de idade? Você precisa estabelecer uma faixa de idade para que as pessoas sejam impactadas. Adianta você mostrar isso para homem? Tem marido que vai comprar? Ah, vou comprar esse curso aqui para minha esposa voltar aquele corpinho. Tem, mas não são todos, não são muitos, são poucos que farão isso. Então você tem que direcionar. Você precisa conhecer o seu público. Onde o meu público está? Qual é a idade dele? Uma mãe que acabou de ter filho, hoje, ela está no Instagram. A segunda opção seria no Facebook, porque o Facebook é uma rede social de pessoas um pouco mais maduras. E o TikTok é de quem é mais novo. Quer dizer que não tem gente de 50 anos no TikTok? Tem. Mas não é a maioria. É a mesma coisa que você pegar o seu panfleto de troca de pneu, de amortecedor e distribuir na praça. Tem motorista andando? Tem. Mas não é a maioria. Se você pode pegar o seu panfleto que distribui, da loja que troca pneu e amortecedor e distribuir lá no sinal de trânsito, é melhor. Porque lá é todo mundo motorista. Se você pode pegar o seu link de afiliado, o seu anúncio com seu link de afiliado de um folheto, que fala sobre mães que acabaram de ter filho para perder peso, voltar a ter o corpinho saradão que tinha. Se você pode fazer isso no Instagram, é melhor, porque é lá que essa faixa etária está hoje. As pesquisas dizem isso, não sou eu, são as pesquisas. Em segundo lugar, é no Facebook. Em terceiro, é lá no TikTok. Uma parcela bem pequena.
entende? Então você, antes de gastar o seu dinheiro com tráfego, você tem que pensar, aonde está o meu público? Como é que eu vou fazer para isso funcionar? Porque se a gente colocar no lugar errado, vai dar ruim. E não tem tráfego pago que faça isso consertar, que faça isso dar certo. Precisamos estar atentos com isso. Quer ver um exemplo? Quando eu descobri, anos atrás, quando eu descobri o mundo dos afiliados, o que eu fiz? Eu me afiliei a um curso de bolo no pote, era como fazer bolo no pote. O curso era muito completo, eu achei muito interessante, porque não só ensinava as receitas, mas te ajudava a encontrar os ingredientes, te ajudava a vender com técnicas de vendas, te ajudava a fazer um rótulo, sabe? Era bem completo. Tinha até aulas de administração financeira para você gerenciar o seu negócio de bolo no pote. Então eu peguei aquilo. O que eu fazia nessa época? Nessa época eu já vendia pela internet Delícias das Fazendas. Não sei se você lembra disso. Delícias das Fazendas para você e por você. Pois é, então eu já tinha um perfil nas redes sociais vendendo isso. Eu peguei então no orgânico, sem gastar nada. Olha só, fui lá na Hotmart, não gastei nada com isso. Me afiliei a esse produto de bolo no pote, não gastei nada com isso. E coloquei nas minhas redes sociais no orgânico, não gastei nada com isso. Sabe o que aconteceu? Em apenas 2 dias eu vendi 5 cursos de bolo no pote, na rede social que eu já tinha. Por que eu consegui? Porque eu vendia queijos, goiabadas, linguiça, mel. Para quem? Quem era o público? Quem era a persona? Quem era o avatar que estava no meu perfil? Mulheres, 85% mulheres, donas de casa, que compravam as coisas para sua família. Quando eu peguei o curso de bolo no pote, coloquei nesse perfil do Instagram, do Facebook, ele combinou. E essas mulheres entenderam que ali havia uma oportunidade de uma renda extra. E abraçaram. Em 2 dias compraram 5 cursos. Teve um que depois pediu reembolso e virou 4. Se eu não me engano, foi isso mesmo. O que acontece? Eu parei e pensei assim, poxa, que legal. Vou dar um segundo passo. Voltei para a Hotmart, vou diversificar agora. E vi um curso muito bom, parecia muito profissional, sobre manutenção de celular. E eu pensei, bom, o que mais tem? Todo mundo tem um celular, no mínimo um. Às vezes tem gente que tem 2. Tem um mercado crescendo aí para manutenção de celular. Me afiliei, não gastei nada, fiz um anúncio do mesmo jeito, não gastei nada, coloquei na minha rede social. Sabe quanto que eu vendi? Nada. Nada. Por que eu não vendi nada? Porque o público que existia na minha rede social eram de mulheres, donas de casa, que compravam queijo. A maior parte do público que iria comprar esse curso são jovens, são homens, já começa aí, não seriam mulheres, seriam homens e mais jovens. Eu teria que direcionar uma campanha especial de 20 a 35 anos só para homem, entende? Não vendeu. Por quê? O problema foi o anúncio? Foi o tráfego? Não, era o público. O público estava errado. Aquele público de mulheres que compravam queijo comigo não vai comprar um curso de manutenção de aparelho celular. Não tem tráfego pago que resolva um problema desse. Entende? Então a culpa, no caso, não era do meu anúncio. Assim como lá no caso, não era do panfleto. A culpa era porque eu estava divulgando no lugar errado. Bom, o que nós vimos aqui até agora? São 3 pontos, vimos 2. Qual foi o primeiro? Será que a culpa é do panfleto? Nós vimos que às vezes um panfleto mal impresso, borrado, ou sem um telefone, né? Um panfleto que não passe credibilidade, profissionalismo, ele é um problema. Segundo, público, é você distribuir no lugar errado. No panfleto físico, distribuir lá na praça, em vez de distribuir no sinal de trânsito, para os motoristas. No nosso caso, errar a plataforma ou, dentro da plataforma certa, errar o público. E o terceiro ponto, será que a culpa é do seu negócio? Já parou para pensar nisso? Antes de gastar dinheiro com tráfego, a gente precisa pensar.
O meu negócio ele está preparado para receber tráfego pago? Precisamos pensar nisso. Imagina só um cenário. Você foi lá naquela loja lá de venda de pneu e de amortecedor, fez o anúncio maravilhoso, você fez lá a distribuição maravilhosa, e aí o que acontece? Panfleto perfeito, tudo perfeito, e as pessoas chegam na sua loja para trocar o pneu. Funcionou tudo. E o que ela encontra lá? Encontra uma bagunça. Uma loja desleixada, desorganizada, a embalagem dos amortecedores que já foram trocados já pelo chão, o vento carregando. Encontra aquele pé de banha, sem camisa, trabalhando, suando. Funcionários emburrados, reclamando do patrão. Um ambiente escuro, mal iluminado. Aí você viu o panfleto, você viu o preço, você achou interessante, você precisa. Mesmo assim você encosta o carro, vai e encosta no balcão. Quando você chega no balcão, nesse ambiente que você já não estava gostando, ninguém te dá a mínima. Ninguém nem olha para você. Parece que você é transparente ali. O que acontece? Você vai embora. E você vai falar mal daquela loja para todo mundo que você tiver oportunidade. E a culpa foi de quem? Foi do panfleto? Não. Foi da gráfica? Não. Foi das meninas, da equipe de meninas que distribuiu no sinal de trânsito? Não. O problema estava lá na loja. A loja era ruim, era feia, mal iluminada. Não tem tráfego pago que salve um negócio ruim. Você pode fazer a melhor distribuição de panfletos, chegar lá na loja, a loja de pneus tiver características assim, a pessoa vai embora. Trazendo para o mundo virtual, você faz um folheto, um anúncio maravilhoso, acerta a rede social, acerta o público, tudo perfeito, tudo redondinho, a pessoa clica. Quando ela clica, o que ela encontra? Coisas totalmente diferentes. Uma proposta totalmente diferente. Ela encontra uma linguagem totalmente diferente. Ela não encontra o que ela esperava encontrar. Ela vai embora. Quer ver um exemplo? Minha mãe morou muito tempo em Petrópolis, uma cidade aqui no Rio, Serrana, e nessa cidade tem uma rua chamada Rua Teresa. É uma rua que só vende roupa atacado. Vende também varejo, mas é um pouquinho mais caro. Mesmo assim é barato. Mas o forte são sacoleiras que vão lá comprar. Elas chegam de manhã, passam o dia comprando, de noite vai embora. E elas têm que almoçar ali, elas não querem perder tempo. E todas as lojas da rua são lojas de roupa. Os restaurantes estão nas lojas lá do fundo, já para poder ficar na frente só as lojas de roupa. Só que as pessoas não são dessa cidade, vieram de outras cidades. Como é que elas fazem para almoçar? O que os restaurantes fazem? Eles estão lá no fundo de uma galeria. Eles pagam uma pessoa para ficar lá na calçada, lá na frente, com folhetos, dizendo: olha o almoço, almoço barato, almoço bom, coma rápido, olha aqui, filé de frango, peito de frango, filé de peixe, sobremesa é grátis, olha o cafezinho por conta da casa, e fica lá na frente dando panfleto. Aí você vem, você tem que almoçar, e aquilo ali bate o olho por alguma casa, você achou aquela pessoa simpática, você achou que ela fala interessante, você pega o panfleto, para você gravar o número da loja, que é lá no final da galeria, e vai. Quando você chega lá, o que vai fazer você decidir ficar ou não? É o que a pessoa falou lá na frente? Não. É o que você vai encontrar lá dentro. Chegou lá, você viu um ambiente escuro, esquisito, um cheiro que... Comida a gente tem que sentir cheirinho e já dá água na boca, né? Se o ambiente lá não for um ambiente aconchegante, se a pessoa não te receber bem, você chega e fica parado e ninguém te olha, você vai embora, sabe por quê? Tem outras opções. E aí? Nesse caso, aonde está o problema do restaurante no final da galeria da Rua Teresa estar vazio? Está no tráfego ou no garoto que está lá na frente, chamando gente? Não, ele está fazendo o papel dele. Ele está chamando gente para entrar na galeria e ir até lá no restaurante. Mas quando as pessoas chegam, é uma decepção. No mundo virtual, é a mesma coisa.
alinhamento 360 graus. Se você lá no seu anúncio falou assim, olha, eu tenho aqui um curso, você é afiliado, um exemplo, de bolo no pote, e aí o bolo no pote está escrito em verde. Quando a pessoa clica, que cai na página de venda, o bolo no pote tem que estar em verde também. Ela tem que sentir que ela está na jornada de compra, passando pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar. Ela não pode ter surpresa. É muito delicado esse momento. Qualquer coisa, a pessoa vai embora. E a culpa é do tráfego? Não. Olha só, estamos nisso tudo falando sobre coisas que temos que pensar antes de gastar dinheiro com tráfego. Por quê? Porque tráfego pago é muito importante. Mas se ele não tiver retorno, a gente acha que o problema é só do tráfego pago. A gente acha que gastou dinheiro, joguei dinheiro fora no tráfego pago. Não. Você jogou dinheiro fora porque o teu negócio talvez tenha um problema, porque o seu anúncio não foi bem feito, talvez os problemas sejam outros. Mas como a gente gastou dinheiro no tráfego, a gente vai reclamar do tráfego. Quer ver mais um exemplo nesse sentido? Imagine que você é dentista e você quer encher seu consultório. Você contrata um gestor de tráfego para trazer novos clientes. E aí o gestor de tráfego vai lá e faz um anúncio. Ele faz uma segmentação direitinha, por idade, classe social, dependendo de que tipo de público você atende, no bairro que você está. E tem muitos cliques. Imagina, muitos cliques. Ele fez um anúncio lá no Google e as pessoas viram lá, dentista na cidade tal, dentista no bairro tal. E clicam. Quando clica, você paga. O Google é assim. Se ninguém clicar, você não paga. Mas várias pessoas clicaram. Por que clicaram? Porque se interessaram. E no Google são linhas, né? Não tem imagem, não tem vídeo, não tem nada. Então você botou lá dentista e colocou lá umas palavras-chave lá que chamou a atenção. Só que ninguém marca consulta. Aí o dentista te chama, você que é gestor de tráfego, e fala assim, olha, não está dando resultado, seu trabalho é ruim. Será? O trabalho do tráfego é fazer as pessoas clicarem, pessoas qualificadas. Mas o que pode estar acontecendo no caso do dentista? Imagine que ele colocou o consultório dele num lugar que não tem estacionamento. E o público dele é classe A, é gente que anda de carro. Você iria lá se você não tem onde parar o seu carro? Não. Quem anda de carro sabe que é um problema estacionar. Se estacionar de qualquer jeito pode ser rebocado, pode ser multado. Então, o fato do dentista atender um público que anda de carro e aonde ele está localizado não ter estacionamento, não tem tráfego pago que resolva isso. Por outro lado, imagine que é um dentista mais para o povão, para quem anda de transporte público. E ele coloca o consultório dele num lugar chique que não passa ônibus, não tem ponto de ônibus perto. E aí a pessoa vê, quer ir lá e pensa, como eu chego nesse lugar? E só de carro. Ele vai procurar outro. O problema é do gestor de tráfego? Não. O problema é a localização. A localização não é compatível com o público que você atende. Novamente, não tem tráfego pago que resolva um trem desse. O que eu quero dizer com tudo isso? 40 minutos aqui conversando. Tráfego pago é fundamental. Você precisa usar tráfego pago. Você precisa botar o pé na água e gastar seu dinheirinho com tráfego pago. Se você quer viver da internet, se você quer trabalhar em casa, o caminho é o tráfego pago. Mas além de aprender a mexer no gerenciador de anúncios, lá do Facebook, do Instagram, lá do Google, do YouTube, lá do TikTok, antes disso, antes de pensar em gerenciador, você tem que pensar na estratégia. Como é que você vai fazer isso? Quem é seu público? Onde você está? Para onde você vai levar as pessoas? Por quê? Porque senão você vai gastar seu dinheiro e não vai ter retorno. Tráfego pago sem estratégia não funciona, não tem mágica. Agora, tráfego pago com a estratégia certa funciona muito. Dá escala, né? A pessoa cresce cada vez mais. E essas dicas que eu estou deixando aqui para você, não é só sobre tráfego pago.
é sobre tráfego orgânico também. Da mesma forma que você tem que estar preocupado com tudo isso, quando você gasta dinheiro com tráfego, você precisa também estar preocupado quando você gasta o seu tempo no tráfego orgânico. Porque todo tráfego ele é pago. Um é pago com dinheiro e o outro é pago com seu tempo. É o tempo que você fez o anúncio, é o tempo que você ficou lá buscando onde você coloca, onde você publica, gerando conteúdo para que as pessoas possam chegar na sua página, conseguir mais seguidores, porque se você não paga, você entra nessa história de conteúdo, de buscar seguidores, não é assim? Então são pontos importantes para que você pense antes de pensar no tráfego pago. Por quê? Porque mesmo você acertando, mesmo você fazendo tudo direitinho, eu não vou te enganar, no início, no tráfego pago, você vai perder dinheiro. Não tem mágica. O que acontece? Imagine que eu entendo do meu negócio, marketing digital. E eu vou fazer tráfego para o seu negócio, uma loja de pneu de carro. Quer dizer que a primeira campanha vai performar bem? Não. Eu vou precisar entender melhor quem é a sua persona, quem é o seu público, o que eles gostam. Como é que geralmente nós fazemos uma campanha? Imagina aqui um braço, ó. A campanha está aqui, ó, é o braço. Aí aqui você tem aqui os dedos, são os grupos de anúncios. E aí em cada grupo de anúncios você bota aqui ó, mais 5 dedos, são 5 criativos. Como é que você faz? Você vai pegar primeiro 5 públicos diferentes, tá? E vai botar o mesmo criativo. E aí você vai ver qual público é melhor. Depois você vai pegar esse público e vai botar 5 criativos diferentes e ver qual é o criativo que mais atrai a atenção daquele público. Porque olha só, para pensar, você já viu propaganda de sabão em pó, como é ridícula? Mas só vende assim. E de supermercado, aquelas pessoas berrando, gritando, e só vende assim. Cada nicho tem as suas peculiaridades. Então não tem como você pegar, por exemplo, o meu nicho, a minha inteligência de campanha para marketing digital e querer aplicar para a pessoa que está vendendo pneu. É um outro público. Então você vai fazer o quê? Você vai botar pouco dinheiro no início. Mas você tem que botar. E não ter expectativa que já vai ter retorno. Primeiro, você tem um pixel novo, se você está começando agora. E o pixel tem que ganhar inteligência. Ele tem que esquentar. O pixel é um espiãozinho que você vai colocando em todo mundo que entra nas suas páginas. Você não tem espião em lugar nenhum ainda. Você não tem público. Mas se você não começar, você nunca vai ter. Então começa com pouco, mas começa. Faça o seu pixel, esquenta o seu pixel, cria seus públicos. Você já tem que ir lá na sua rede social e criar público de envolvimento. Envolvimento de uma semana, envolvimento de um mês, de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. Se você gera conteúdo, envolvimento de quem viu um conteúdo pequeno, envolvimento de quem viu um conteúdo grande. E aí depois você vai pegar e anunciar para esses públicos. Mas para você ter esses públicos, você precisa trabalhar. Então, não cria-se uma ilusão achando que tráfego pago, você vai botar dinheiro no início e já vai ganhar, fazer muitas vendas. Não é assim. Eu fiz em 2 dias, 5 vendas no orgânico. Mas isso é normal? Isso é comum? Não. Então, conte com isso. É um alerta que eu dou para não pensar assim, mas poxa vida, o Milton falou que o tráfego pago é tão bom, botei aqui tantos reais e não veio nada de volta. É no dia a dia. Vou te dar um exemplo aqui, depois aqui, entre na aba de materiais, baixa o PDF se você está aqui na comunidade. Se você não está vendo esse vídeo, entra na comunidade. Cada aula como essa, eu faço um e-book, um PDF exclusivo para essa aula. Então, se você não está na comunidade, por acaso está vendo esse vídeo, entra na comunidade. Tem muito mais coisa lá. Por exemplo, tem aqui o PDF mostrando 2 prints que eu fiz, como que eu captava, né, leads, né, ou possíveis clientes lá atrás, e como que eu capto depois, como é que eu fiz. Tem um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, sabe quanto que eu pagava por clique para conseguir um lead? Um lead não é um cliente que pagou, não. Um lead é alguém que te deu atenção. É como uma paquera na festa que te deu o telefone. Ainda não é seu namorado ou sua namorada. Só te deu o telefone. Não é assim? Então um lead é isso daí. Eu pagava R$ 2,47 no lead.
Tem uma campanha aqui que eu gastei R$ 411,59. Não está dando para ver aqui quanto que foi, mas lá na aba de materiais está lá o print, você vai poder ver. Resumo, dava R$ 2,47 o lead. Eu entendi que o público poderia ser melhorado. Eu otimizei o público dessa campanha. Olha só, eu só mexi no público. Eu tirei aqueles públicos que eu estava usando, troquei por públicos novos. Eram públicos pessoais, públicos de envolvimento. Eu troquei por público de interesse. Eu tirei 5 públicos e botei outros 5 públicos. E de R$ 2,47, o custo do meu clique, da minha lead, veio para 57 centavos. Olha só. Quase 5 vezes mais barato. De R$ 2,47 para 57 centavos. O que eu quero dizer com isso? Que você vai otimizar a sua campanha e ela vai melhorar depois. Mas se você, quando tomar um susto, porque você botou lá R$ 50 e não voltou nada, não fez nenhuma venda e você parar, você não vai andar. Então, tenha já essa expectativa, que no início não vai ser fácil. Mas se você persistir, vai ser muito bom. Não existe uma estratégia mágica infalível. Não existe. Não. Se alguém falar isso para você, desconfia. Existe sim otimização de público, otimização de criativo, e aí você vai melhorando. E você não pode ficar mexendo na sua campanha toda hora, não. Você tem que olhar para ela todo dia, mas não pode mexer nela todo dia, senão ela não cria inteligência, ela não aprende nada. Ela toda hora ela entra em aprendizado, e aí quando ela começa a aprender, você muda, então ela nunca tem uma performance boa. Sobre isso que eu quero dizer o seguinte: qual é o pulo do gato? Não desistir. É saber que você vai no início, talvez eu esteja sendo realista demais ou pessimista, eu não sei, você que faça o seu julgamento, mas eu prefiro te dizer a verdade. Talvez você não tenha lucro logo no início, mas o pulo do gato é você não se desestimular com isso. Não deu certo? Otimiza. O que não deu certo? No meu caso, eu estava pagando R$ 2,50 lead, passei a pagar 50 centavos. O que eu fiz? Eu otimizei. Vou dar um exemplo para você, que é um pulo do gato. Lembra do Waze, aplicativo de GPS que todo mundo usa, né? O que acontece? Você está indo, aí o Waze fala assim, vire à direita, e por algum motivo você se desapercebeu e passou a rua à direita e você não entrou. O que o Waze faz? Ele fica chorando? Ele fica reclamando no seu ouvido? Você tinha que ter entrado, você não entrou. Não. Ele na mesma hora ele ajusta novamente, cria uma nova rota para você chegar no destino que você quer chegar. Simples assim, não tem conversa. Deu errado, faça o ajuste ou a otimização. Uma nova rota para você chegar onde você quer, que é o quê? Trabalhar em casa, trabalhar com chinelo, bermudão, ficar com a família em casa. Essa é a sua meta, esse é seu objetivo. Obstáculos, empecilhos, problemas, é normal. Lembra do Waze. O Waze, o GPS, quando dá errado, ele não reclama. Ele traça uma nova rota e vai. É isso que você tem que fazer. Esse é o pulo do gato que eu quero deixar para você. Benefícios da aula de hoje, já estamos aqui em 50 minutos aqui de bate-papo sobre tráfego, sobre estratégias, sobre problemas que podem atrapalhar a sua campanha de tráfego. Qual o benefício dessa aula de hoje? O que você sai daqui? Você sai um pouco mais esperto em relação a problemas que são indiretos, mas que podem travar a sua campanha de tráfego. Então, antes de você fazer tráfego, você hoje pode parar e pensar, isso já está ajeitado? Está tudo bem azeitado? Está tudo certinho? Está tudo redondinho? Está tudo funcionando? Vou usar tráfego pago agora? Vou investir um pouco mais no orgânico? Hoje você tem um pouco mais de elementos, de argumentos para você pensar. Hoje você percebeu também que o tráfego orgânico, o que nós vimos aqui hoje, né? Qual o benefício dessa aula de hoje? Ele é limitado. Mas olha só, o tráfego orgânico te dá autoridade. Ele é lento? É. Mas ele te dá autoridade, ele te dá longevidade. Então, dica de ouro para você, use os dois. Tráfego pago e tráfego orgânico. Você precisa usar os dois. Por quê? Porque o pago, ele é rápido.
Mas no momento que você para de pagar, ele acabou. Então, quando você tem o orgânico, que é uma linha contínua, te dando autoridade, te dando longevidade, e você tem um pago te dando pico, se você para de pagar, você continua com o orgânico ainda funcionando. É igual o pico do tráfego pago? Não, não é igual. Mas é diferente de zero. Perfeito? Então combine essas duas estratégias. Resumo da ópera para você. Use tráfego pago. Estude tráfego pago. Estude não só o gerenciador de anúncios. Estude as estratégias por trás das campanhas de tráfego pago. É o jogo por trás do jogo. É o pulo do gato. É o jump of the cat. Isso é que eu quero te mostrar. Porque olha só, mexendo no gerenciador de anúncio, entra lá no YouTube. Tá cheio de vídeo lá mostrando. Vai te dar um conteúdo de 5 minutos, te enrola meia hora, te confunde às vezes, mas lá no YouTube tá cheio de anúncio lá, tá cheio de matéria lá. Agora a estratégia, isso ninguém te passa. Porque nem todo mundo sabe. E por que eu sei? Eu sou mais gostoso? Não, é porque eu estudei. Eu estudo marketing tradicional desde 19 anos de idade. É mais de 30 anos estudando esse negócio. A estrutura do marketing. Estudando as estratégias de marketing que funcionam. Então eu posso te passar isso com segurança. E são coisas que eu faço no meu dia a dia, nas minhas campanhas, e que já fiz nas empresas que eu trabalhei e que eu tive também. Então, faça isso. Recapitulação de hoje: use tráfego pago. Antes, olha só, antes de você sair dessa aula, finge que a aula ainda continua. Pega o seu papel, pega a sua caneta e escreve mais ou menos as suas estratégias daqui para frente, o que você imaginou daqui, os insights que você teve. Porque se você voltar lá para sua família agora, você vai esquecer essas coisas. E esses 50 minutos que estivemos aqui juntos, eles vão perder o sentido. Por quê? Porque conhecimento é uma coisa, agora para ele virar sabedoria, ele precisa ser aplicado. E você só vai aplicar se você planejar. Então, para agora, 15 minutinhos. Poxa, o Milton falou sobre os problemas aqui. Que problemas podem acontecer no meu negócio, no meu nicho? Eu ainda não uso tráfego pago. Ou realmente, eu estou fazendo campanha, meu lead está caro. O que eu posso fazer? A minha página de venda como afiliado, o afiliado lá, o produtor fala uma coisa, eu estou falando outra no meu anúncio. Esse é o momento de você parar e meditar em tudo isso, para que você possa realmente dar cada vez mais um passo. Trabalho de casa para você então. Anote tudo. Se você está aqui na comunidade, use a mentoria. É 1 hora de aula, 1 hora e meia de aula comigo no Zoom. Eu e você, ela é individual, para a gente ficar falando sobre tudo isso. Já está incluído. Se você está aqui na comunidade, já está incluído. E se você não está, o que você está esperando? Aqui é o lugar onde existe um grupo de pessoas ou uma comunidade que estão buscando o quê? A mesma coisa. Trabalhar em casa, ter mais liberdade, ter mais tempo, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Use o grupo de alunos para falar suas conquistas, falar suas dificuldades. Às vezes não temos com quem falar na nossa família, porque esse é um assunto que eles não dominam. E você precisa falar disso, se você vai, de fato, viver da internet. E se você lembrou de um colega do trabalho, um parente, aquele cunhadão que está lá encostadão, então passa o link da comunidade para ele, para que ele possa também entrar aqui na comunidade e possa visualizar um horizonte diferente. O novo normal hoje é esse, é trabalhar em casa, não de home office, com um patrão buzinando. Não é disso que eu falo. É você trabalhar para você. É você trabalhar para o seu sonho e não para o sonho do seu patrão. Não é disso que eu falo. Então, se você visualiza alguém que também visualizou essa oportunidade, passa o link da comunidade, lá na aba de materiais, tem o PDF, na última página do PDF, tem o link, e qualquer coisa, vocês têm o meu WhatsApp, é só me passar o WhatsApp da pessoa, ou o meu para a pessoa, tanto faz, e que ela possa vir para cá também, para junto conosco. Quem sabe, trabalhar em casa, ter mais liberdade, mais tempo para a família. Essa foi a aula de hoje, dia 1º de agosto. Espero muito que vocês tenham tirado proveito.
vocês tenham entendido um pouco mais sobre tráfego pago e sobre os problemas indiretos que podem ter um impacto grande na sua campanha e podem fazer ela performar mal. E pode mascarar o resultado do que é uma excelente estratégia, que é o tráfego pago. Ok? Uma boa noite e obrigado a todos.